Pessoal, eu notei esses dias, assim, que uma coisa engraçada é que nos animes sempre tem o cara de laranja que tem um rival que é azul. Tipo, a gente vê isso em Dragon Ball com Goku e Vegeta. A gente vê isso em Naruto, com Naruto e Sasuke. Tem Digimon com o Tai que tinha a linha do Agumon e o Matt que tinha a linha do Gabumon. E a gente vê isso até em Pokémon com Charizard e Blastoise. E agora até no futebol, com a partida dos Samurais Azuis contra a Laranja Mecânica. Sério? Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o Tipo Heitorzinho. E no vídeo de hoje trago uma análise minha sobre a partida que rolou ontem da seleção japonesa contra a seleção holandesa. E, se possível, gostaria de iniciar uma discussão sobre se o Blue Lock deu certo. Ou, assim, se essa mudança de atitude do Japão realmente trouxe resultados. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começando pelo que todo mundo já sabe, o jogo de ontem deu empate, 2-2. E assim, mostrando assim que são duas seleções que são bastante equilibradas. Assim, não estou dizendo isso só na prática de serem seleções equilibradas, mas na teoria também. Porque tanto a seleção japonesa, os Samurais Azuis, quanto a seleção japonesa, a Laranja Mecânica, seriam consideradas seleções perigosas. Ou seja, aquelas seleções que as grandes não gostariam de pegar no mata-mata, que teriam muito cuidado ao lidar com elas. Aí a gente vê isso, que o Japão ele prosseguiu nisso, ele foi evoluindo ao longo dos anos para agora dar nisso, em ser uma seleção bem competitiva e ser classificada como perigosa perante as seleções grandes. E com a seleção holandesa, ela seguiu o caminho inverso, ela foi rebaixada. Por quê? Sim, a de hoje ela é uma seleção perigosa, porque, poxa, na Copa passada pegou a Argentina na semifinal e ela pegou a Argentina na semifinal e só perdeu para a Argentina de Lionel Messi na disputa de pênaltis. Aí é uma seleção perigosa, mas gerações passadas já foram mais fortes. Se fôssemos considerar as gerações passadas da seleção holandesa, ela estaria entre as favoritas, coisa que não está hoje. Agora, indo para a parte do jogo, de fato, que teve ontem, o jogo foram duas partidas muito diferentes uma da outra. Tipo, o primeiro tempo praticamente não teve gols nenhum, foram as duas seleções disputando criar jogadas uma com a outra e finalizações que não deram muito certos, como a que teve, assim, que foi perto da área do gol, próximo da grande área da Holanda. Aí a bola caiu bem perto do Eda e ele tentou fazer uma finalização, mas não deu certo. Bem parecido com a bola caindo nos pés do Isagi, só que isso aqui é a realidade. E outra coisa que eu notei na disputa das duas seleções no primeiro tempo é que, assim, o Japão ele estava querendo muito poupar energia no primeiro tempo, tentando bloquear brechas e tal para os holandeses e tentando tomar posse de bola e tal. Mas assim, a verdade é que foi algo muito parecido com uma situação muito parecida com o que foi a partida de Brasil e Marrocos, onde uma seleção era fisicamente superior à outra. Tipo assim, uma seleção tinha jogadores mais preparados fisicamente, que tinham muito mais vigor do que os da outra. E aqui no caso eu estou me referindo ao Marrocos, da parte do grupo C, e no caso aqui do vídeo eu estou me referindo à seleção holandesa. Tinha jogadores como Van Dijk, como Memphis Depay, o qual só foi entrar no segundo turno, que tinham mais capacidade física. E o objetivo do Japão no primeiro tempo era poupar energia e fechar as brechas para que eles não pudessem finalizar. E deu certo no primeiro tempo essa estratégia, muito certo. Aí isso manteve o jogo 0-0, aí a gente foi daí pra gente ir para um segundo tempo bem diferente. Daí no segundo tempo, assim, houve uma mudança de jogo, ele passou a ser mais ofensivo, mas ainda assim, as duas seleções, principalmente o Japão, passaram a manter um pouco mais a estratégia do primeiro tempo, de
fechar as brechas. Mas agora, com a diferença de que o Japão ele não ia mais poupar energia, ele ia com tudo. E a Holanda, que não era boba nem nada, já fez substituições logo de cara para ter em campo jogadores que não estariam tão esgotados. Ou seja, o Japão já não poderia mais contar com o esgotamento físico dos jogadores holandeses, coisa que ele contou em amistosos, principalmente contra o que ele teve com o do Brasil, que terminou em virada. Daí no início do segundo tempo teve gols de Van Dijk, aí pouco tempo depois o Nakamura já veio fazendo um gol, assim, que ele estava bem apertado ali na grande área, mas ele conseguiu uma rota para fazer um gol. Então parece que o Tanaka é o nosso Toshirin. Daí pouco tempo depois desse gol, o Summerville da Holanda já faz outro gol, fazendo a partida tá 2-1. Tipo, a Holanda tinha ganhado vantagem, depois o Japão empatou, aí a Holanda abriu vantagem de novo. Aí passa um bom tempo do segundo tempo. Vocês entenderam o que eu queria dizer. Um bom tempo do segundo tempo, mantendo a estratégia. O Japão manteve a estratégia de fechar as brechas para que a Holanda não conseguisse construir jogadas e nem finalizar. Aí foi isso. Zion Suzuki, o goleiro, assim, quando a defesa do Japão não conseguia bloquear as rotas, ele conseguiu segurar gols nesses momentos, e foi muito bom isso. E bem próximo, porque daí bem próximo do jogo acabar, Kamada faz um gol. É o Kamada, não é o Tanjiro Kamada não, minha gente, é o jogador lá. Daí, se eu não me engano, foi os acréscimos de 6 minutos e nada rolou, assim, foi só o Japão mantendo a bola mesmo, e a partida terminou em 2-2. Ou seja, foi um jogo muito equilibrado. Até aquele momento tinha sido um dos melhores jogos dessa Copa. Aí eu imagino como Itoshi Sai, o irmão do Itoshirin, olharia para essa partida. Ia ser algo mais ou menos... Que decepção. Vocês poderiam ter feito uns 8 gols. Patéticos vocês. Preferia jogar com os meus colegas de faculdade, se assim. Daí, com um empate, cada seleção ficou com 1 ponto. Mas aí depois veio o jogo da Suécia e Tunísia. Aí nesse jogo foi 1-1 no primeiro tempo, mas depois a Suécia bombardeou gols no segundo tempo e assumiu a liderança do grupo F. Bem aos moldes da Escócia no grupo C. É como se a Suécia falasse assim para a Tunísia: você pode até ser a lanterna desse grupo, mas eu não vou ser o terceiro melhor colocado, eu vou mudar o meu destino. Tá vendo, Hugo? Tanto a Suécia quanto a Escócia querem mudar o seu destino de estarem no terceiro lugar de seus grupos. Sua filosofia não funciona. E sobre a seleção japonesa, eu acho que o grande desafio dela, não é só nessa partida, mas na Copa como um todo, vai ser conquistar, adquirir uma estabilidade, coisa que eles não tiveram lá na última Copa, lá do Catar, porque eles caíram num grupo complicado com Alemanha e Espanha. Ele ganhou da Alemanha e da Espanha, mas perdeu para um time feito a Costa Rica. Tipo, foi muita instabilidade. Mas deu tudo certo, o Japão conseguiu passar em primeiro do grupo, mas foi eliminado pela Croácia, a mesma que eliminou o Brasil na última Copa, a qual também é considerada uma seleção perigosa, que eu diria que hoje o Japão estaria mais ou menos no mesmo, poderia estar talvez no mesmo nível dessas seleções, tipo Croácia, Bélgica, o nível de carrasco das seleções favoritas, é isso que eu tô querendo dizer. Então o próximo jogo será de Japão contra Tunísia. Será os domingo 1 da manhã. É um bom momento para se ter um jogo. É um jogo, né? Domingo 1 da manhã. Bom tempo. Mas aí, o que eu acredito que vai ter esse jogo o Japão pode levar fácil, mas ele ainda vai ter o desafio de lidar com uma seleção que é fisicamente superior a ele, talvez. Porque eu não acompanho, eu tô dizendo isso porque eu não acompanho muito futebol. Eu não acompanho muito futebol africano. Mas eu tô ligado que o futebol lá nesse continente deu uma melhorada.
Mas eu não sei, só a verdade, vamos dizer, só no dia vamos saber como vai ser as coisas. Aí, esse é praticamente o primeiro episódio de uma minissérie que eu estou fazendo aqui nesse canal, que vai ser analisar a trajetória do Japão durante essa Copa de 2026. Aí, basicamente, essa é a intenção dessa série, quer dizer, dessa minissérie. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam, se vocês discordam de mim, deixem nos comentários, por favor. Aguardem o próximo vídeo que eu irei fazer, que é a análise do Japão contra a Tunísia. É isso, pessoal. Falou e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Olha, então se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, ative as notificações, ative o sininho, deixe nos comentários o que achou do vídeo, faça de tudo para ajudar o meu canal a crescer. É isso aí.